Good morning, class. I want the name of the person who wrote this blasphemy right now. Do you know who did that? It was written by someone. It was written by someone, right? If you don't talk, the whole class is staying here during the break. Ricardinho did it! You bastards! Na situação aí da introdução, o Ricardinho tentou se livrar da culpa de ter escrito safadezas na lousa, dizendo All I know it was written by someone. Que significa, eu sei que foi escrito por alguém aí, professora. Eu sei que foi escrito por alguém. Ou seja, ele ocultou quem fez a ação para focar no acontecimento em si e não em quem executou a coisa, né? É o famoso aluno malandro que tenta enrolar o professor porque ele sabe que fez merda, sabe? Usando de meios ardilosos. Ou seja, ele usou aí nada mais nada menos do que uma coisa chamada de voz passiva, ou em inglês, passive voice. Peraí, mas como é que funciona esse negócio de passive voice? Eu darei mais exemplos, mas antes é importante que você saiba que existem dois tipos diferentes de verbos ou de vozes. A voz ativa, onde o sujeito é a pessoa ou coisa que faz a ação, e a voz passiva, onde o sujeito é a pessoa ou coisa que sofre a ação. Veja esses exemplos. Vamos começar por um ditado muito antigo. Rome wasn't built in a day, que significa Roma não foi construída em um dia. Nesse caso, o foco da ação é a cidade de Roma e não quem a construiu, porque aqui não importa, ou a gente simplesmente não sabe quem foi, né? Foram muitas pessoas ao longo de centenas de anos, centenas de milhares de anos. Tá, beleza, mas como que a gente forma as frases no passive voice? Não sei. A gente vai usar o verbo to be, o to be verb, mais o past participle form of the verb. Então é a forma do past participle do verbo. Então na frase Rome wasn't built in a day, a gente tem Rome, que aqui seria o sujeito, o objeto, não sei, estou confuso. Was not, que é o verbo to be, mas aqui está no passado e negativo, né? Mas é o verbo to be. E o verbo build no past participle, que fica built. Rome wasn't built. E aí o complemento, in a day. Nesse caso, a frase se refere a algo que foi feito no passado, mas a gente pode usar a passive voice em qualquer tempo verbal. Olha só, no presente, the rings are made in Mordor. A gente tem aqui o verbo to be com o are no presente. Eu gostaria de experimentar os nossos novos anéis. The ring will be destroyed in Mordor. The ring is made in Mordor and it will be destroyed in Mordor. A gente tem o verbo to be com o will. A gente precisa do will para flexionar o verbo to be para o futuro. E no passado, dragons were used to conquer Westeros. A gente tem aqui o verbo to be no passado com o were. Dragons, plural, were, alright? Então a passive voice, a gente nunca vai falar quem fez a ação. A gente esconde sempre, nunca vai aparecer. Não, a gente pode falar quem fez a ação. É só usar o by. Veja esse exemplo. Estava falando aí de Lord of the Rings, né? Tá, mas quem que escreveu Lord of the Rings? The Lord of the Rings was written by Tolkien. Dá até uma sensação de ênfase em quem fez a coisa, né? Aqui no caso, quem escreveu o livro, que foi o Tolkien. A diferença sobre falar quem fez a coisa usando passive voice é que se a gente ocultar essa parte da frase na passive voice, na voz passiva, a frase continua fazendo sentido. Enquanto na voz ativa, se a gente tirar o sujeito ali, quem faz a ação da frase, ela perde totalmente o sentido. Olha só, eu falei The Lord of the Rings was written by Tolkien, right? Se eu tirar o by Tolkien da frase, a frase continua fazendo sentido. The Lord of the Rings were written.
Tudo bem, falta um complemento ali, mas a frase continua fazendo sentido. Não me zoe, Laís, não me zoe. Agora se eu falar Tolkien wrote The Lord of the Rings. Estou usando aqui a voz ativa. Aí eu tiro o resto da frase, né? Tolkien wrote. Wrote what, meu consagrado? O que ele escreveu? Tá vendo que fica uma coisa extremamente vaga, não faz sentido? Essa é uma das diferenças entre usar a voz ativa e a voz passiva. Então, para resumir, a gente usa a voz passiva quando a gente quer focar na coisa que foi feita e não quem fez a coisa, ou seja, o acontecimento ou a ação é mais importante em quem fez essa coisa ou essa ação. E para fazer perguntas, como é que faz, hein? Beleza, a gente falou aí nas afirmações e tal, mas como é que faz para fazer perguntas? É só inverter o verbo to be com o sujeito da frase, igual a gente faz nos verbos auxiliares, do, did. Por exemplo, Harry Potter was cursed by... Voldemort. Claro que eu sei. Voldemort. Eu manjo muito de Harry Potter. Olha, eu vou amaldiçoar esse Harry Potter. Esse menino aí tem um raio na cara. Eu tô sendo perseguido. Se eu quiser transformar isso numa pergunta, eu posso fazer Was Harry Potter cursed by Voldemort? Ou só Was Harry Potter cursed? E se eu quiser fazer uma pergunta usando a passive voice, mas no futuro, aí é só seguir a regra dos modal verbs, no caso o will, né, que a gente vai usar, colocando o sujeito entre o will e o be. Por exemplo, Will the Death Star be destroyed in Star Wars? Então a gente tem will, Death Star ali no meio e be destroyed, alright? Só seguir a regra aí dos modal verbs. E nas frases negativas, como os outros exemplos que eu dei lá atrás, Rome wasn't built in a day, a gente acrescenta o not depois do verbo to be. Thanos wasn't stopped from using the stones. Se eu quiser falar do futuro, mesma coisa. Thanos won't be stopped from using his stones. A gente vai seguir a regra normal ali do verbo to be com as formas negativas, né? Posso falar will not, ou won't, wasn't, ou was not. Se lembre sempre que a única coisa que vai flexionar na frase toda, na passive voice, é o verbo to be. Então, se você quiser tensionar a sua frase para outros tempos verbais, tudo que você tem que fazer é flexionar só o verbo to be. O resto da frase vai continuar igual, alright? Você não mexe no resto da frase. Tira a mão daí, maluco! O verbo que aparece depois do verbo to be sempre vai estar na past participle form. Então vai sempre estar na forma do particípio, mesmo que o verbo to be esteja no passado, no presente ou no futuro. O verbo a seguir, que é o verbo de ação, vai estar sempre na past participle, alright? Rome wasn't built. A gente recentemente postou um vídeo de como aprender inglês com a série Loki. Aproveita aí esse gancho, assiste lá o segundo episódio, ou se você já assistiu, né, a série toda, e comenta aqui algum acontecimento da série usando a passive voice. Quero ver quem é bom aí. Que a gente vai falar do episódio 2, a gente vai continuar falando de Loki nos próximos vídeos. Alright? Quero ver.